Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, então aqui nessa playlist de dicas, tá? Trazendo mais uma dica rápida aqui, que eu nem sei se esse vídeo vai ficar tão rápido assim, tá? Mas a ideia é mostrar como fazer algumas manipulações com strings bem básicas, tá? Então a ideia é o seguinte, a ideia é que eu tenho um arquivo aqui que eu montei, tá? Com o título aqui da coluna dados e aí eu tenho algumas informações. Então Rodrigo da Silva, sétimo ano, A2, que seria a turma, e um número aqui no final que seria uma matrícula, tá? Então eu tenho o Fábio Bastos, oitavo ano, C3, 5744 e Samuel Carvalho, nono ano, B1, 3211, tá? Então a ideia é que para fazer manipulações de strings, geralmente a gente precisa recortar alguma parte da string, mover, colar e fazer alguma alteração, tá? Então vamos fazer as manipulações mais simples e mais básicas que a gente pode encontrar e ter que fazer em um arquivo, tá? Então eu tenho aqui esse arquivo, então deixa eu abrir o R aqui para fazer essa manipulação. Deixa eu até eu tenho o script aqui, R. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu ver. Aqui, manipulação. Vamos importar este, este arquivo. Eu posso ver os dados aqui. Eu vou deixar tudo default. Vou importar e ele já vai mostrar aqui para mim, tá? Então eu já tenho aqui manipulados, tá? Eu posso ver que eu tenho três observações com uma variável. Tá. Então vou precisar de algumas bibliotecas, tá? Então vou carregar aqui library sp e a outra que eu vou precisar é a library string r, tá? Se você não tiver, você pode instalar esses dois pacotes, tá? Eu vou fazer uma cópia de segurança aqui para mim não perder os dados, né? Eu vou botar assim, ó, df vai receber manipulados string. Ok. Posso verificar como que ele ficou. Class df, tá? Posso ver que é um data frame aqui, né? Bom, o que que eu posso fazer também, tá? Ah, bom, vamos lá. Então a ideia aqui, tá, é o que? Eu precisar fazer alguma manipulação de string. A manipulação que eu vou fazer, que é mais comum que a gente pode acontecer, é fazer uma cópia de uma parte da string, tá? Só que além de copiar uma parte da string, a gente vai mover essa parte para outro local da string, tá? Então a ideia é pegar esse número da matrícula aqui, os quatro últimos, tá? Então cada linha é uma string e cada string tem um tamanho diferente, tá? Então a ideia é eu implementar um script aqui que ele percorra até o final da string, tá? De cada string e pegue sempre os quatro últimos caracteres, independente do tamanho da string, tá? E aí eu vou copiar esses valores aqui e colocar na frente aqui. Porque a ideia desse exercício aqui seria como? Por exemplo, eu tenho a matrícula do aluno, mas eu preciso colocar a matrícula na frente do nome, tá? Então tem que retirar essa matrícula daqui. E no final a gente vai eliminar esse valor aqui, tá? Então a ideia de manipulação de strings básicas é essa que a gente vai fazer, tá? Então, para percorrer, a gente vai utilizar o for, tá? Deixa eu abrir e fechar aqui o nosso for básico. Então eu vou colocar de in, eu vou colocar assim, ó, de 1, ou seja, da minha primeira linha, length, o tamanho, tá? Então até o final de df, tá? Dados, ok? Então o que, que acontece? Esse for aqui, ele vai percorrer do 1, da primeira linha, tá? Até o tamanho do meu conjunto de dados, tá? Do meu df na coluna dados, que na verdade eu só tenho uma coluna, né? Eu só estou especificando aqui qual coluna que é, tá? Uh, como que eu vou fazer essa cópia de matrículas, tá? Eu vou criar um objeto temporário aqui que eu vou armazenar cada vez que eu percorrer esse laço, que eu vou chamar de matrícula,
Tá? Então a matrícula sempre vai guardar os 4 últimos caracteres, tá? De cada linha que eu estou percorrendo. A função para copiar, eu vou utilizar a função str, tá? E sub, tá? Que ele vai fazer uma subseleção, digamos assim, na minha string, tá? Aonde que eu vou fazer a subseleção? Em df, dados, no índice que eu estou percorrendo, no índice i, tá? E eu tenho dois parâmetros aqui que vocês podem ver, que é o start e o end, tá? Existem várias formas de implementar isso aqui. O start eu posso dizer aonde que eu vou começar, então do qual caractere que eu vou começar a selecionar, e o end eu posso dizer em qual caractere que eu vou terminar, tá? Além disso, eu posso utilizar números negativos, que é o que eu vou fazer aqui, tá? Então eu vou colocar start, em vez de colocar um número positivo, por exemplo, dizendo, eu quero começar a partir do segundo caractere, eu quero a partir do terceiro caractere, eu vou colocar -4, que aí o que acontece? Ele vai pegar os últimos 4 caracteres, tá? Então ele vai percorrer a string toda e vai fazer uma subseleção só dos 4 últimos caracteres, independente do tamanho da minha string, tá? Bom, eu fiz a cópia e guardei em matrículas. Agora eu tenho que pegar esse valor que está em matrícula e jogar no meu DF, jogar aqui na frente, tá? Como eu só tenho uma coluna, então eu vou atualizar ela mesmo, né? Então, como que eu vou colar? Eu vou atualizar a minha coluna de dados. Então, df do dados no índice i, que é o que eu vou atualizar, né? Vai receber o quê? Vai receber uma cópia, né? Então, eu vou utilizar a função strc, tá? Que vai colar. O que ela vai colar? Vai colar a matrícula. Um parâmetro que eu posso utilizar é o CEP, que ele vai separar, tá? Ele vai dar um espaço de separação entre o texto que eu estou colando e o início da string atual, tá? De onde? De dado, de df nesse caso, né? De df dados no índice i, tá? É assim que eu posso fazer, tá? Então, se eu rodar esse script aqui, a gente pode dar uma olhada no nosso... Deixa eu só apagar aqui e colocar o df na frente. Aqui a gente tem assim, ó, a matrícula aqui no final, tá? Se eu rodar esse for agora, o que que acontece? Rodei o for. Se eu olhar agora aqui, agora eu tenho a matrícula aqui na frente e com espaço entre o nome, que o espaço é dado por esse parâmetro CEP aqui, tá? E se a gente observar, na verdade ele não tirou essa parte final aqui de matrícula, né? Ele deixou aqui, na verdade ele copiou isso aqui, ele entrou na primeira linha, pegou os 4 últimos caracteres, que são esses aqui, guardou em matrícula. Então guardei em matrícula. Eu mandei atualizar em df dados no índice i, ou seja, na primeira linha mesmo eu já estou mandando atualizar, colando a matrícula que eu peguei, que são os 4 últimos caracteres, separados, tá? De df de dados no índice i. Ou seja, eu estou pegando os dados daqui, desta coluna, tá? E mandando atualizar nela mesma, tá? Então ele jogou aqui na frente. Foi isso que ele fez, tá? Você poderia deixar assim, tá? Ou você poderia também, se for de um interesse, eliminar aqueles últimos valores aqui. Como que a gente vai fazer isso daqui? Eu vou só remover esses objetos todos para não dar problema no buffer, tá? Então sempre que for fazer um novo código, vocês eliminem essas variáveis todas, tá? E na memória também. Então deixa eu eliminar o df, rm e remove, tá? Remove os objetos que a gente tem. Deixa eu remover o i e remover o matrícula também. Matrícula. Ok, removi. Bom, a gente só tem os manipulados ali, deixa eu copiar o df, copiei de novo. E agora a gente vai fazer um outro trecho de código aqui para eliminar aquela matrícula no final, tá? Então vou verificar qual o tamanho da minha string. Então
tamanho, eu vou criar um objeto chamado tamanho mesmo aqui, tá? Eu tenho a função strLength que verifica o tamanho da string. Então, eu vou verificar o tamanho da string em df de dados no índice i, ou seja, na linha que eu estou. Tá? Então, eu vou pegar esse tamanho. E eu vou criar outro objeto que eu vou chamar de aux, que é um auxiliar, e ele vai receber tamanho menos 5. Por quê? Eu vou pegar todo o tamanho da minha string, tá? E vou pegar e vou descontar, né? Vou criar um novo objeto chamado aux, tá? Que vai ser do início até o final, descontando as 5 últimas posições, tá? Por que as 5 últimas? Mas, Rodrigo, não é 4 números, por que tu tá colocando 5? Porque eu tenho esse espaço vazio aqui, ó. Esse espaço vazio conta como um caractere também, tá? Então todo espaço vazio em string conta como um caractere. Então eu coloco 5 para eliminar esse espaço aqui também, tá? Bom, feito isso, aí é muito simples, eu mando atualizar de novo. Então dados, dados não, df, né? Df, dados no índice i, vai receber o quê? Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui, para ficar melhor a visualização. Vai receber o quê? Eu vou utilizar outra função que é a substr, tá? Essa função aqui corta, tá? Então ela vai cortar aonde? De df de dados no índice que eu estou, ou seja, no índice i, tá? E vai fazer o quê? Na verdade, ela vai fazer uma subseleção, né? E vai atualizar lá. A subseleção da onde? A subseleção do primeiro caractere até o meu aux, que é o tamanho menos 5, que vai ficar. Tá? Então, com isso, eu vou fazer uma subseleção aqui do meu primeiro caractere, que já vai estar as matrículas na frente lá, tá? Até o meu aux, que vai ser todo o tamanho da string menos as 5 posições, que são os 4 dígitos e o espaço e o vazio. Tá? E vou mandar atualizar em df dados no índice 1. Então estou fazendo uma subseleção aqui, praticamente. Não é um corte assim, né? Mas daria para dizer que é um corte, tá? Mas eu prefiro dizer que é uma subseleção da string, tá? Do primeiro caractere até o valor aux, que é o tamanho menos 5 aqui, tá? Essa aqui é a lógica. Então a gente já criou ali, vamos rodar agora. Se a gente rodar agora isso aqui, o objeto i não foi encontrado. Vamos colocar aqui, agora sim. Se a gente rodar, a gente tem agora a nossa matrícula na frente aqui, né? O espaço e o final que a gente tirou aqui. Tiramos os 5 últimos caracteres, né? Que são os 4 dígitos e o espaço em branco que tinha antes. Tranquilo? Bem tranquilo, né? Então, com um laço fora aqui, com 5 linhas, basicamente, a gente consegue fazer uma manipulação bem legal aqui de strings, tá? Sugestão, que você estude, tá? Essa parte do str_sub, essa função aqui, start e end, com números positivos, números negativos, tá? A função strc, que basicamente ele faz uma cola, né? E essa função aqui, ó, a length, é só para verificar o tamanho, tá? Você pode dar um print no t, no tamanho, por exemplo. Então aqui a última aqui que a gente pegou, a gente tinha 33 linhas, 33 caracteres, né? O aux aqui ficou com 28, menos 5, né? E a função substr, que daí a gente vai fazer uma subseleção do primeiro até o valor aux e atualizar no próprio df de dados no índice i, tá? Bem tranquilo, né? Não tem muito estresse, mas são situações que ocorrem geralmente a gente manipulando dados, data frames, tabelas, pode acontecer esse tipo de coisa, a gente ter um texto e precisar mover algumas informações ou mesmo recortar, apagar, mas basicamente assim eu não aconselho recortar e eliminar o dado. Então, salva o dado em outro objeto e deixa ele guardado, porque se você precisar você ainda tem ele, tá?
Mas basicamente isso aqui é uma manipulação básica aqui que a gente executa com bastante frequência em conjunto de dados, tá? Bom, eu vou deixar isso aqui depois, quando eu atualizar a parte do GeoBR, que ainda faltam algumas aulas, eu vou colocar lá no GitHub, tá? Eu vou colocar esse script e também vou colocar essa planilha do Excel, tá? Com esses dados aqui. Mas isso aqui, como vocês viram, o exemplo é bem simples de fazer, né? Eu expliquei o passo a passo aqui. Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá like, se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações, convide os colegas e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!